Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Juliano, professor de História. E galera, a gente vai estar falando nessa nossa aula de agora, que trata desse período, desse conceito mais amplo de formação social colonial brasileira, que é algumas características dessa sociedade mineradora, ok? Vejam, o Brasil, galera, durante o seu período colonial, vai ter dois focos principais do seu período da sua economia, tá? O primeiro foco que nós temos é o foco na economia açucareira, que se desenvolve na região nordeste do Brasil. Tá? Depois nós temos a chamada economia do ouro. Né? A economia do ouro, como o próprio nome já diz, vai estar relacionada com a extração de ouro na região do que hoje nós chamamos de estado de Minas Gerais. Beleza? E quando que começa isso? 1694 descobre-se ouro naquela região e a partir disso temos um grande fluxo populacional sendo direcionado sendo direcionado para essa região mineradora. Muita gente começa a viver ali, e ali nós temos um tipo de sociedade um tanto quanto diferente da sociedade que nós encontrávamos no Nordeste colonial. Que diferenças nós encontraremos ali? Essa sociedade mineira vai ser uma sociedade um pouco mais urbanizada. Não imagine a cidade de São Paulo, né, de hoje em dia, quando a gente fala em cidade urbanizada. Você tem que guardar as devidas proporções. Você tem que tentar analisar aquela época, né, o que era para a época uma cidade em um país como o Brasil. Né? Você tinha então cidades como Vila Rica, né, que vai ser hoje a cidade de Ouro Preto, que era a principal cidade que nós tínhamos naquela região, se desenvolvendo. Então você tem um fluxo migratório para aquela região, de várias regiões do Brasil, inclusive de várias regiões da Europa, né, pessoas que vêm da Europa para essa região mineradora para tentar enriquecer. Certo? Temos um fluxo de imigrantes, na verdade, portugueses muito grande para aquela região. Por que Portugal se interessa tanto pela região mineradora, pessoal? Devido ao fato do enriquecimento. Veja a diferença. Quando era produzido o açúcar, eles tinham que esperar o açúcar ser produzido lá no Nordeste, para daí eles levarem esse açúcar para a Europa, para daí na Europa lucrarem. Ou seja, qual era o objetivo da produção do açúcar? Lucro. Certo? Inserido naquela política que nós chamamos de mercantilismo. Vamos falar um pouquinho sobre esse tal desse mercantilismo aí, galera, que é um detalhe bem importante. O que é o tal do mercantilismo? Que tem uma relação aqui importante, porque nós iremos comparar, em um dos nossos slides na sequência, a diferença da sociedade mineradora para a chamada sociedade açucareira. Tá? O mercantilismo, a melhor definição que nós temos é a seguinte: é a política dos estados europeus modernos. Pô, professor, mas eu vi num livro que estava escrito Política Econômica dos Estados Absolutistas. Tá errado, tá? A Inglaterra não é um país absolutista e também vai seguir as diretrizes do mercantilismo. Legal? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem de características aqui, ó. Monopólio. O que é monopólio? Mono vem de um, pólio vem de compra e venda. Então, um país que vai controlar o comércio aqui no Brasil, no caso que a gente tem, Portugal. Como que a gente define monopólio? Em uma palavra, ó. Exclusividade. É isso que significa monopólio. O pacto colonial que existia da metrópole Portugal comandar o Brasil, de apenas Portugal lucrar com as coisas aqui do território brasileiro, a gente insere em monopólio. Certo? Que outras características que a gente pode ter? Aqui, ó, metalismo. O que significa metalismo? Acúmulo de metais preciosos. Quanto mais metais preciosos um país tiver, mais rico esse país vai ser. Certo? É por isso que você tem os países procurando lugares para colonizar durante aquele processo das grandes navegações, e é aqui que você percebe também o interesse de Portugal com o descobrimento de ouro aqui no nosso território. É por isso que os portugueses vêm para cá em uma grande quantidade após o descobrimento de ouro, porque aqui eles queriam lucrar. Só que você pensa, pô, professor, mas Portugal nem é uma grande potência hoje em dia. Pois é, mas naquela época Portugal era uma das maiores potências que existiam, né? Vamos ter alguns percalços aí na história portuguesa que farão com que ele entre posteriormente em um processo pequeno de crise. Metalismo, já falei uma outra, colonialismo. Temos algumas outras características importantes, como por exemplo a balança comercial favorável, protecionismo econômico, e uma outra característica importante é chamado intervencionismo. Isso aqui a gente não aborda muito agora nesse momento.
A ideia de intervencionismo ela é abordada quando se estuda as ideologias do século XIX, para comparar liberalismo com intervencionismo, tá? Então, com essas características principais de mercantilismo que nós temos aqui, você começa a perceber, por isso que Portugal vem para o Brasil agora nesse período. Por isso que a corte portuguesa vem, os membros da nobreza vêm em maior quantidade para cá para se enriquecer com a extração do ouro, buscando o acúmulo de metais preciosos. Legal? Essa definição do mercantilismo que a gente tem ali nos auxilia nesse processo para compreender a sociedade mineradora e também a história do Brasil colonial de uma maneira geral. Bom, antes da chegada dos portugueses àquela região mineradora, já existiam pessoas morando ali. No entanto, já existia também a posse daquela região pelos bandeirantes, acontece a Guerra dos Emboabas, tá? Mas antes mesmo da chegada dos bandeirantes, tinha gente morando ali. Quem morava ali? Inúmeras tribos indígenas. Por exemplo, os Botucudos, os Machacali, Puri, Cataguá, Araxá e os Caiapó. Já ocupavam aquela região. Os Botucudos são aqueles indígenas que utilizam aqueles pedaços de madeira nos lábios, deixando maiores por uma questão estética para eles, tá? Teremos conflitos entre tribos indígenas e os mineradores, porque o indígena vai estar perdendo o seu território. Ele é dono daqui, ele mora ali a vida inteira, é tradição, é cultura dele viver ali. E aí vai chegar um português falando, não, sai daqui porque eu tenho mais armas, eu tenho um cavalo, e se você não quiser, você vai ser colocado para trabalhar junto aqui. Então, muitas tribos indígenas vão entrar em conflito, evidentemente, com os mineradores. Tá? Os indígenas, parte deles, inclusive, foram capturados para trabalhar nas minas. Certo? Então aquela ideia que a gente tem de que não teve escravidão de indígena no Brasil é uma ideia equivocada. Nós temos uma escravidão de indígenas, sim, mas a gente tem uma quantidade maior de negros africanos escravizados no Brasil. Mas não é por isso que o indígena também não servia como escravo. Índios recorriam à justiça pela sua liberdade, em alguns casos, porque os jesuítas, a Igreja Católica não permitia a escravização dos indígenas, achavam que eles eram possíveis de conversão, porque eles diziam que os indígenas tinham alma. Se tem alma, pode ser salvo. Então você pode perceber que se eles permitiam a escravidão do negro, o que significa isso? Que eles achavam que o negro não tinha possibilidade de salvação, que ele não tinha alma, ele era um desalmado. Perdão, muitos negros aqui que trabalham como escravos, negros que são escravos vão fugir e vão montar ali então os quilombos dessa região. O mais conhecido e maior é o quilombo da zona da Mata Mineira, certo? Vamos ver aqui o que eu comentei com vocês quando eu estava falando ali sobre o mercantilismo, as diferenças nessa sociedade. A sociedade açucareira, galera, ela é bem estratificada, tendo no topo uma aristocracia, o senhor do engenho e os seus familiares, proprietário, da plantação e do engenho de açúcar. Abaixo nós temos homens livres, senhores de terras sem engenho, carpinteiros, ferreiros, capatazes, que tinham a função de capturar escravos fugidos, e a base da sociedade brasileira de escravos. Por pouco tempo, professor? Não, vai de 1530 até 1888. A nossa sociedade foi moldada nas costas do trabalho do negro africano escravizado. Qual que é a diferença que a gente vai ter para a sociedade mineira, para a sociedade mineradora desse período? Toma cuidado. Existe uma interpretação antiga sobre esse assunto que diz: era muito mais fácil você ser escravo em Minas Gerais do que você ser escravo no Nordeste. Ser escravo nunca é bom. Não tem que comparar o que é mais fácil ou menos fácil, certo? E tem que tomar cuidado. Mas é que o negro tinha mais possibilidade de ascensão social. Nada a ver. Isso não acontece, é uma interpretação errada, Quem nos apresenta uma interpretação, na verdade, mais recente, que já é do final da década de 80, é uma historiadora brasileira chamada Laura de Melo Souza. A gente vai ver um trecho dela aqui, de um livro dela, na sequência, tá? Vejam, o que a gente tem de diferente aqui? Temos a elite dessa sociedade mineradora composta por proprietários de terra, contratadores, grandes comerciantes e altos funcionários do governo. Abaixo, profissionais liberais, como por exemplo, professores, advogados, artesãos e etc. Abaixo deles é que nós temos o detalhe que a gente vai comentar. Os chamados desclassificados do ouro. Quem eram esses desclassificados? Eram homens livres pobres, que às vezes eles eram utilizados pelo governo, às vezes não. Como assim? Em alguns momentos, esses caras eles eram homens livres e pobres. Professor, qual é a diferença desses aqui para os escravos? Eles não têm liberdade.
é o ponto central que a gente já tem aqui. Por que eles são chamados de desclassificados? Eles não se encaixam em nenhuma das classes, assim por dizer. Ele não é escravo, porque ele é livre, é evidente, só que ele também não é um professor, ele não é um advogado, ele não é um artesão, ele é um homem livre pobre que vive da maneira que ele consegue. Em alguns momentos o governo brasileiro, português melhor dizendo, se apropria do trabalho dele. Por exemplo, o governo português quer construir estradas. Quem que ele vai pagar para trabalhar? Escravo? Não. Vai colocar um desclassificado. Claro que eles não falavam, ô, você aí, seu desclassificado, vem aqui. Não é assim que funciona. Eles tinham lá os homens livres pobres, né? Colocavam eles para trabalhar. Acabou a realização dessa obra, por exemplo, lá de uma estrada, ele recebia o pagamento e voltava a viver da maneira que ele conseguisse. Pagando um quarto de pensão, muitas vezes quando não tinha o que fazer, tornando-se mendigo, tornando-se morador de rua. E claro, você vai ter nessa camada de homens livres pobres também um grande número de assaltantes, ladrões, né, assassinos que vão fazer parte dessa sociedade aqui, que em alguns momentos são inseridos na sociedade, e em alguns momentos eles são jogados fora dessa sociedade, tá? Olha só, aqui a gente tem um trecho do livro que eu comentei com vocês, da historiadora brasileira Laura de Melo Souza. A gente vai ler só o primeiro parágrafo, o primeiro trecho, na verdade, que já é suficiente para nós, para você compreender quem são esses desclassificados. Vem comigo. Uma sociedade de extremos bem definidos, a camada senhorial e a camada escrava. Os homens livres pobres, constantemente desclassificados, foram os protagonistas miseráveis de uma triste aventura, né? Vamos continuar mais um pouquinho que tá legal. A heterogeneidade e a fluidez da camada que os envolveu, a violência dos mecanismos que os rejeitaram e os incorporaram quando conveio. O que ela está querendo dizer? Agora esse cara vai ser inserido na sociedade, depois ele é retirado, e assim vai. Eles são utilizados pelo próprio sistema. Esse eterno, olha que legal, olha, isso é muito poético, né? Esse eterno ser e não ser impediu que se enxergassem e compreendessem suas virtualidades. Ao mesmo tempo, propiciou que outros construíssem um juízo sólido a seu respeito. Foi assim que a camada dominante mais bem articulada pôde tecer a sua ideologia da vadiagem. Quando chegavam momentos que não eram necessários, eram considerados vadios. Em outros momentos, eles eram utilizados pelo sistema. Temos também uma classe de escravos presentes aqui, muito grande, só que aqui, por ser uns centros urbanos, tem uma possibilidade de se transformar em escravo de ganho. O que é um escravo de ganho? Por exemplo, as negras quitandeiras. Olha que legal. Essa imagem é muito bonita, né? Você tem aqui as mulheres que elas iam para as ruas, elas eram escravas ainda, só que elas iam vender algum produto que elas produzissem. E boa parte desse lucro da venda fica com o seu dono. Parte pequena do que ela vendeu fica para ela. Isso trabalha com a ideia que é a seguinte, se você vender bastante, você vai guardar bastante dinheiro e você vai conseguir comprar a tua liberdade. Isso é uma maneira de controle social também, né? Não são apenas as negras quitandeiras que vão estar inseridas nesse processo desses escravos que terão trabalhos na cidade e depois pagarão uma boa parte do que lucrarem para o seu senhor. Beleza, galera? Então, deu pra gente ter uma noção bem boa, né, dessas diferenças entre a sociedade mineradora e a sociedade econômica que a gente tinha lá, a sociedade do açúcar do Nordeste brasileiro. Beleza? Eu sou o professor Juliano, forte abraço para vocês, até a nossa próxima aula. Tchau!